Dias abafados, temperaturas acima dos 35 graus. Situações que mudaram a rotina de quem vive no Alto Tietê. Com tanto calor, as pessoas buscam alternativas para se refrescar e o consumo de água aumentou. Mas será que a nossa região está preparada para enfrentar outros verões com as temperaturas lá em cima? Uma praia daquelas paradisíacas seria um bom destino. Nada mal também um cruzeiro para aliviar o estresse. E aquele banho de cachoeira. Que maravilha! Mas e quando não é possível tirar férias no verão? Nessas últimas semanas abafadas, quase insuportáveis, o jeito foi encontrar nas ruas a proteção mais fácil para diminuir a sensação de incômodo. Você se sente disposto do mesmo jeito? Como que é? O rendimento diminui, lógico, a gente se sente mais assim, desconfortável. Usar calça já é um pouco mais difícil, a camisa tem que ser um negócio mais largo. Se não beber água, a gente acaba ficando mais cansado no final do dia, fica um pouco mais difícil mesmo. Em muitos dias, a temperatura passou dos 35 graus. Mas o que explica esse calorão? Por que será que esses dias têm sido mais abafados do que nunca? Por que o senhor acha que está fazendo tanto calor ultimamente? Devastação, poluição, pouco caso do ser humano, do homem, bicho-homem, principalmente em relação à natureza. Esse, para mim, é um dos principais motivos. Cientificamente eu não sei explicar, mas sei lá. Fomos atrás da resposta em São Paulo, no Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, que levantou não só uma, mas algumas causas para essas ondas de calor mais intensas. O fenômeno principal que veio acontecendo desde janeiro, principalmente início de fevereiro, foi essa área aqui com temperatura mais elevada, indicada em vermelho nessa imagem aqui, que é a imagem da temperatura da superfície do Oceano Atlântico. Então, tudo que for amarelado e vermelho indica temperaturas entre 1,5, 2 até 3 graus acima do normal. Águas mais quentes e sem a presença de frentes frias, que normalmente viriam aqui da região sul do país, fazem com que as temperaturas, não só durante as tardes, mas também durante as noites, fiquem mais elevadas. No dia 10 de fevereiro, a capital registrou uma das 5 madrugadas mais quentes de todos os tempos. 24,3 graus foi a menor temperatura registrada durante a noite. Até agora, nesta estação, um dos registros que mais chamou a atenção do INMET foi a quantidade de chuvas na região metropolitana em janeiro. Desde o início das medições, em 1943, foi o mês com maior índice pluviométrico na capital, por exemplo, com 493,7 milímetros. No mês de verão é comum a ocorrência de alguns períodos mais ventosos, principalmente no início da estação, e outros menos ventosos, que acontecem entre a virada de janeiro e fevereiro. Esse ano aconteceu isso, que foi influenciado também pelas temperaturas do oceano. Mas um fator principal foi que as frentes frias tiveram menos intensidade. Elas ficaram mais aprisionadas entre o Rio Grande do Sul e até o Paraná. Quando uma frente fria não cruza o estado de São Paulo, não há mudança na direção dos ventos. O vento ele continua soprando da direção norte, um vento bastante quente, que deixa tanto a tarde como as madrugadas com temperatura mais elevada. E aí acaba não trazendo aquele vento mais característico do ar mais frio e úmido, que é a chamada brisa. Sem brisa, o mal-estar é grande. Crianças, adultos e idosos, todos demonstram os sinais. Como que você sente que a bebê está sentindo desconfortável com o calor? Ela fica chorando, irritada, não quer mamar direito, não quer pôr a roupa, ela fica bem, é irritação mesmo, um choro diferente. E ele? Ele sente dificuldade para dormir, fica muito suado, acorda mais de uma vez à noite. Então o calor complica? Complica sim. Moleza só, muita moleza. Dor de cabeça não tem. Mais moleza, moleza, desconforto? Desconforto. E eu já não tenho vontade de comer, piora mais ainda. Ah, então a senhora come menos no... Nossa, eu não almoço nem um dia. Mas o calor também pode trazer sintomas mais graves. Náuseas, vômitos, diarreias, boca extremamente seca, ressecamento de pele, dificuldade de turvação visual, dificuldade de respirar pelo ressecamento das vias aéreas, do nariz principalmente. Palpitações, queda de cabelo, os sintomas eles são muito inespecíficos, mas são sintomas que começam a trazer
um certo incômodo no dia a dia. O corpo, na verdade, ele é muito inteligente. Quando ele começa a se desidratar, ele já dá alguns sinais para você. E o principal sinal, sem dúvida nenhuma, é a sede. Então a gente deve sim respeitar a nossa sede. Tendo sede, se hidrate. Isso pode ser com água de coco, na verdade é uma dica boa agora. Thiago e Gás, bom dia. A recomendação de se hidratar parece estar sendo seguida à risca. O telefone não para na distribuidora de água. E falar tanto também aumenta a sede. Para dar conta dos pedidos, Márcio teve que encontrar um segundo fornecedor, porque o principal só consegue atender uma parte da demanda deste verão, que até agora teve 40% a mais de vendas do que no verão passado. 13 anos que eu trabalho com água mineral, nunca vi um verão tão quente, né? Tá sendo bom para vender água. Neste mês de fevereiro, em relação ao verão passado, houve um aumento no consumo de água em Mogi das Cruzes, principalmente nos dias mais quentes. Só para se ter uma ideia, no primeiro fim de semana do mês, a produção de água aqui do SEMAI foi de 66 milhões de litros por dia, quando o normal são 57 milhões, ou seja, 15% a mais de produção só para atender a demanda de consumo no município. Basicamente são esses fatores, as pessoas tomam muito mais banho no verão, vão até mais para as academias, né? Acaba usando muita água, os jardins são regados mais vezes, né? Então isso acaba tem muita gente hoje com filtro ligado direto na torneira, toma-se mais água, então é inevitável que tenha um crescimento aí de 10 a 15% nesse período. No fim de semana dos dias 5 e 6 de fevereiro, onde houve picos de consumo, o SEMAI ficou perto de atingir a capacidade máxima de produção, que é de 70 milhões de litros por dia. Mas e se os verões forem a cada ano mais quentes como esse? Existiria um plano B? A ETA-Leste ela já foi prevista para ter um aumento de capacidade, ela pode aumentar em 40% a produção atual. E aqui na ETA-Centro, com algumas reformas, a gente pode aumentar mais 20% a capacidade de produção. Planos B, C, D, todas as letras do alfabeto são necessárias quando o assunto é calor nos centros urbanos. As temperaturas têm aumentado em todos os lugares, mas é na cidade que os efeitos do calor são sentidos com mais intensidade. Aqui, o que os termômetros indicam nem sempre reflete o que as pessoas sentem. É o que chamamos de sensação térmica. Na avenida mais famosa de São Paulo, isso já foi comprovado. A gente ensina sempre que você quer saber a temperatura real do ambiente, você põe um copo d'água com um termômetro no chão na Paulista, põe 2 metros a altura da cabeça de um homem e um a 4 metros. O termômetro, sua experiência é feita já, da Paulista no chão chega a 63 graus. A água chega a 60. A 2 metros, a altura acima do carro e da altura dos homens, chega, dependendo de um dia quente, tá? Com uma média de 35 graus, chega a 42 graus na Paulista, e acima de 6 metros chega a 38. Como a terra que está embaixo é um meio mais denso para o asfalto transferir o calor, ele passa a alta temperatura concentrada para o ar, onde as moléculas estão mais soltas. Daí, junta a concentração de carros, que colabora para a sensação térmica ser diferente na cidade. Eles têm uma influência muito grande, porque como eles liberam o monóxido de carbono, e o monóxido é um gás que tende a descer. Ele não sobe, ele tende a descer num primeiro momento. Então, com essa reação química que o próprio asfalto ainda ajuda a fazer, de esquentar o ambiente e as moléculas, o que eu tenho no ar? Moléculas de ar. Elas se expandem, juntam com o monóxido, elas ficam mais voláteis, o monóxido já é um gás quente, então ele se expande mais e aquece mais ainda o ambiente. O chão impermeável e o tráfego de veículos são só alguns fatores. Nas cidades, é a concentração que faz a diferença. De pessoas, de cabos de eletricidade, de poluição e de prédios e lojas colados uns aos outros. Uma questão interessante que se tem colocado, principalmente em grandes metrópoles, como é o caso de São Paulo, é a formação da ilha de calor.
A ilha de calor nada mais, nada menos é que essa grande área pavimentada, menos arborizada, que vem se constituindo desde aí da década de 40 e 50. O ambiente se torna insuportável. Você tem uma sensação térmica, se você está num ambiente de 25 graus, chega a ter uma sensação térmica de 30, 32 graus. E cada vez mais sentimos na pele e no corpo os efeitos do crescimento desordenado das cidades. Vamos sobreviver e vamos ver se a gente consegue sobreviver, mas está muito quente, está até março, tem chão para frente. Hein? O verão acaba só em março, vai aguentar mais um mês com esse calorão? Ah, desse jeito não vai aguentar não. Mas pelo menos neste ano, será que os ventos, ou melhor, a falta deles até aqui, vai trazer alguma boa notícia até o fim da estação? É de se esperar, durante os meses de março e abril, principalmente na chegada do outono, massas de ar de origem polar mais frequentes. Mas ainda não será surpresa se 1 ou 2 dias durante as próximas semanas tivermos temperaturas elevadas, no entanto, com menor frequência. Ah, não aguento não, porque está muito quente demais. Chove, eu penso que é pior, fica mais quente. E depois do intervalo, como a natureza pode ajudar a amenizar a sensação de calor nas cidades?